Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 45 ao 51. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando ele voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponho que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando, e então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá um dia em que ele não espera, numa hora que não sabe, ele o punirá severamente. Ele dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Pai bendito e amado, a tua palavra foi nos dada para ensinar, repreender, corrigir e educar. Que teu Espírito possa usar a palavra nesse sentido, nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. O título da minha mensagem hoje é a parábola do servo com dois comportamentos. A parábola do servo com dois comportamentos. Meu objetivo é mostrar que nem todos que se dizem servos de Deus são de fato servos de Deus. Vou repetir. Meu objetivo é mostrar que nem todos que se dizem servos de Deus são de fato servos de Deus. Muitos de nós vivemos numa autoilusão, ou como diz o nosso filósofo belo-horizontino, da Academia Brasileira de Letras, Eduardo Janetti, muitos de nós estamos sofrendo um auto-engano. Porque nós achamos que estamos servindo a Deus, mas estamos iludindo a nós mesmos. Muitos estão perdendo seu tempo, achando que estão servindo a Deus, mas estão servindo a si mesmo, servindo a mamon, servindo ao dinheiro, servindo ao prazer. Não são de fato servos de Deus. Paulo, na sua carta, se autodenomina em Romanos, ele começa dizendo Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Ele tinha consciência de quem ele era. Ele levava a sério o fato de ser servo. E servo ali, no grego, é uma tradução da palavra que pode significar escravo, completamente escravo. E é interessante porque essa palavra que Paulo vai usar em Romanos para descrever que ele é servo, teve um teólogo, filho de Karl Barth, Marcus Barth, que ele escreveu uma monografia de 200 páginas só sobre essa palavra servo, no versículo 1 de Romanos 1. Só para tentar entender o que significa de fato para Paulo ser um servo. Para a igreja primitiva, para os primeiros cristãos, dizer eu sou servo do Senhor tem uma dimensão totalmente diferente da nossa. Você diz que é servo, mas você está servindo a quem? E está servindo e fazendo o que para essa pessoa? Você diz que é servo. Você acha que vir ao culto torna você um servo? É só isso que Deus espera de você, vir ao culto? Levantar a mão? Cantar hinos bonitos? Esse texto que eu vou encerrar a minha série Parábolas é um dos textos que mais mexe comigo, porque ele vai mexer exatamente com a minha identidade. Será que eu sou de fato um servo?
Essa parábola pode ser dividida em duas partes. Do verso 45 ao 47, ela vai falar do servo do Senhor e das características que esse servo deve ter. E do verso 48 até o 51, essa parábola vai falar da atitude desse servo diante da demora do Senhor. A demora do Senhor é o teste para saber se você é servo ou não. O teste para saber se você é verdadeiramente servo é a demora do Senhor. Então a parábola está dividida nessas duas partes. E nós precisamos compreender, primeiramente, alguns elementos dessa parábola para a gente não ficar perdido. Primeiro, quem é o Senhor nessa parábola? Jesus. Quem são os servos? Os ministros dele. Quem são os servos da casa que esses ministros têm que cuidar? O povo de Deus. Quem são os conservos? Os auxiliares. Quem são os beberrões? Provavelmente os de fora, que estavam seduzindo os de dentro para viver uma vida errada. Quem são os hipócritas? Provavelmente os joios, aqueles que se diziam cristãos, mas de fato não eram. E o que significa o termo choro e ranger de dentes? Punição eterna. Percebe como é que esse texto apresenta uma severidade muito grande? Mas a minha pergunta para a gente começar a nossa reflexão é: que tipo de servo Jesus quer encontrar quando ele voltar? Que tipo de servo Jesus quer encontrar quando ele voltar? O que você acha? Você que tem vindo à igreja constantemente, que tipo de servo Jesus quer encontrar quando ele voltar? Primeiro, aquele que sabe que o seu Senhor não avisou nem a hora e nem o dia que vai voltar. Aquele que sabe que o seu Senhor não avisou nem a hora nem o dia que vai voltar. Ou seja, é aquele que tem consciência de que deve viver cada dia na espera da vinda de Cristo. Ele vive consciente de que ele pode chegar a qualquer momento. Não há uma data. É interessante porque o verso 44 diz assim: assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Então o servo vive com a consciência da iminência da volta de Cristo. Vive com a consciência de que a volta de Cristo será uma surpresa. Ele pode chegar a qualquer momento, a qualquer hora. Se a gente souber o momento e a hora, fica mais fácil. Por que Jesus não fez isso, queridos irmãos? Por que Jesus não falou para a gente assim, eu vou avisar para vocês quando eu for chegar? Seria melhor, seria mais fácil, seria mais prático. Não é verdade? Porque aí a gente, naquela temporada que ele falou que vai voltar, a gente fica preparado, mas ele não quis avisar. Ele quer pegar a gente de surpresa. Ele quer pegar a gente sobre aviso, ele quer chegar a qualquer momento. E esta demora do Senhor tem gerado em muitas pessoas incredulidade, dúvidas, desânimos, abandono da fé. É isso que está acontecendo. O próprio Jesus vai dizer: quando o Filho do Homem voltar, vai achar fé na terra? Por que não vai achar fé na terra? Porque essa demora do Senhor gera incredulidade. Por que muitos não acreditaram no discurso de Noé? Mas o Senhor fala que vai chover e nunca chove. O Senhor disse que vai vir um dilúvio e nunca vem. Então, essa demora do Senhor é que gera em nós a incredulidade. A igreja primitiva viveu com uma consciência de que Jesus viria naquela época, é importante isso.
Paulo não pregava achando que Jesus viria 2.000 anos depois. Paulo não pregava achando que Jesus viria 3.000 anos depois. Paulo pregava que Jesus viria naquela época, mas ele não veio. Mas ele viveu com a consciência de que ele viria. As cartas de Paulo estavam recheadas de um princípio de fé chamado esperança. Paulo falou sobre a esperança da vinda de Cristo em todas as suas cartas, e na primeira Tessalonicenses ele detalha essa vinda de Cristo, especialmente no capítulo 4, e na segunda carta de Tessalonicenses no capítulo 2. Joãozinho no Apocalipse trata dessa esperança da vinda de Cristo. Todos eles viviam com essa consciência: ele vai chegar, ele vai voltar, mas ele não chegou. Eles tinham tanta consciência de que ele poderia voltar a qualquer momento, que teve algumas pessoas que pararam de trabalhar. Paulo teve que dizer para elas assim: vai caçar serviço, porque vocês estão querendo ser pesado na vida das pessoas. Ele não voltou na época de Paulo, não voltou na época de João. A igreja antiga aguardou a vinda de Cristo. Chegou o primeiro milênio da história. E quando estava no final do primeiro milênio, diz os historiadores que eles ficaram ansiosos: ele vai voltar. Ele vai voltar. Dizem que a virada do primeiro milênio foi muito tensa para a história da igreja. Eles ficaram assim: não, ele vai voltar, já se passaram 1000 anos, ele vai chegar. Só que passou 1000 anos e ele não chegou. As expectativas foram frustradas. Mas aí eles desenvolveram uma frase: 1000 passará, mas 2000 não passará. 1000 passará, mas 2000 não passará. Chegou o final, quando estava na virada do segundo milênio, todos começaram a pensar: 1000 passou, 2000 não passa. Ele vai voltar. Houve em todas as partes do mundo profecias, revelações, gente marcando data. Houve até gente vendendo casas, imóveis, porque ele vai voltar, e ele não voltou na virada. Nós já estamos no ano 2025. Mas eles aguardavam a vinda de Cristo. Ele não voltou. Se ele não veio até agora, não vai voltar mais. Meus pais falaram que ele ia voltar. Os teólogos disseram que ele ia voltar, marcaram data. Vários pregadores brasileiros, poderia citar nomes aqui, discutiram e marcaram datas. Na década de 80, eu conversando com um teólogo, ele disse para mim que Deus restaura o mundo de 2 em 2 anos. No primeiro 2000 anos, ele restaurou o mundo por meio do dilúvio. Ele veio, julgou a terra e restaurou. Depois do segundo 2000 anos, que veio do dilúvio até Jesus, ele restaurou o mundo por meio da vinda do Messias. Foi uma restauração espiritual, um julgamento sobre a religião judaica, um julgamento sobre Israel, um julgamento sobre o templo. Ele restaurou. E dizia aquele teólogo para mim: no terceiro 2000 anos, ele vai restaurar o mundo de novo. Que seria de Jesus até o ano 2000. Ele, de 2000 até o dilúvio, de Gênesis ao dilúvio, 2000. Do dilúvio até Jesus, 2000. De Jesus até agora, 2000. Ele não voltou. Era apenas uma viagem, uma alegoria daquele teólogo. Muitos, porque Jesus está demorando, já estão abandonando a sua fé. Não acreditam mais na palavra, estão perdendo a fé nas Escrituras, estão perdendo a fé na igreja. Ele não vai voltar. Jesus disse para aqueles servos: faça o trabalho de vocês, porque eu vou voltar. Querido irmão,
Eu sei que talvez você esteja pensando, mas não é verdade. Ele está demorando, mas ele pediu que eu e você vivêssemos na consciência de que ele vai voltar. No momento que você perder a sua fé, na esperança da vida de Cristo, você perdeu o ponto mais importante da sua fé. Porque a primeira vinda de Cristo inaugurou o reino, mas a segunda vinda de Cristo vai consumar o reino de Deus. A minha pergunta é: que tipo de servo Jesus quer encontrar? Aquele que sabe que o seu Senhor não avisou a hora, nem um dia que ele vai voltar. Houve um teólogo no século XX chamado Albert Schweitzer, um homem, um gênio, músico, filósofo, teólogo, missionário na Índia, que chegou a dizer que Jesus estava equivocado. Jesus estava enganado, ele acreditava também que ele ia voltar naquela época e ele estava iludido. Jesus errou, ele cometeu um erro ao escrever e ao dizer isso. Não, Schweitzer está errado. Jesus não errou. Ele afirmou que ele voltaria e ele vai voltar. Sabe por que Jesus não voltou até hoje? Porque ele é longânimo, ele é paciente comigo, com você, com essa geração que está perdida e que precisa urgentemente de salvação. Mas eu vou agora, em segundo lugar, que tipo de servo Jesus quer encontrar quando ele voltar? Segundo, aquele que sabe qual é o caráter que o seu Senhor espera dele. Segundo, aquele que sabe qual é o caráter que o seu Senhor espera dele. Primeiro, ele sabe que Jesus nunca falou que viria, qual seria a hora e qual seria o momento. Ele vive na consciência. Mas esse servo sabe qual é o caráter que o Senhor espera dele. Olha aí o verso 45. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos de sua casa para lhe dar alimento no seu devido tempo? Aqui apresenta 3 características do caráter desse servo. Qual é o caráter do servo que espera Jesus voltar? Aquele que sabe qual é o caráter do Senhor espera dele. Primeiro, ele é fiel. Olha o que diz o texto: servo fiel. E é interessante porque a palavra grega aqui é pistos, da onde vem a nossa palavra pistes, fé. Só que aqui, pistos, não é traduzido por fé, mas é traduzido por fidelidade. O texto está dizendo que esse servo é fiel, ele tem uma fidelidade para com o seu Senhor. Ele é fiel para com o seu Senhor. Ou seja, ele não decepciona esse Senhor dele. A primeira característica desse servo que o Senhor quer encontrar é que ele não vai ser infiel ao seu Senhor. Eu estou lendo o livro de Oséias. Ler Oséias não é fácil. Do capítulo 1 ao 3, Oséias apresenta basicamente uma história de adultério espiritual simbolizado no casamento dele. Do capítulo 4 até o final do livro é só explicando isso. 1 ao 3 nós temos a alegoria, nós temos a história do adultério espiritual. Do 4 até o final, ele vai falar exatamente dessa maneira infiel da igreja viver, do povo de Deus viver. E a palavra mais importante do livro de Oséias é Esed, que traduz a palavra basicamente amor leal, amor fiel. Essa é a palavra hebraica mais usada no livro de Oséias. E o Senhor está dizendo: eu quero que vocês sejam leais, eu quero que vocês sejam fiéis, ou seja, que vocês não abram mão do comprometimento. Essa fidelidade diz respeito a comprometimento. Eu estou comprometido com o meu Senhor, eu estou comprometido com a causa dele. Eu não vou recuar, eu não vou desviar do meu propósito, eu não vou deixar de fazer isso e fazer outra coisa, porque eu tenho fidelidade ao Senhor. Eu estou aliançado, comprometido com ele. O Senhor disse assim: eu quero que você tome conta da minha casa, eu quero que você tome conta das minhas coisas. Quando eu voltar, eu quero que você continue fazendo isso, eu quero te ver permanecendo nisso. O que o apóstolo São Paulo diz em Coríntios? O que Deus espera dos seus
obreiros, dos seus mensageiros, que eles naquele dia sejam encontrados fiel, ou seja, que eles não recuem por causa das lutas, que eles não mudem seus valores por causa da circunstância. O que está acontecendo com a nossa geração? As circunstâncias, os problemas, as tribulações, as tempestades, está fazendo a gente relativizar nosso comprometimento, relativizar nossos valores, relativizar nossa fidelidade, queridos irmãos. É isso que nós estamos fazendo, porque nós perdemos a fé no nosso Senhor. Lembra de Jesus? Porventura o Filho do Homem acharia fé quando voltasse? Qualquer coisa faz você quebrar a sua fidelidade. É aquela pessoa casada que assumiu uma aliança com a sua esposa. Qualquer uma que aparecer na reta vai fazer você quebrar a sua fidelidade. Qualquer um outro rapaz que aparecer na sua vida, moça, vai fazer você quebrar a sua fidelidade. As tentações existem. Nós somos tentados todos os dias a abandonar o nosso Deus, a deixar de confiar nele. Quem é, pois, o servo fiel? E aqui diz uma outra característica desse caráter do servo. Primeiro, fidelidade. Segundo, sensato ou prudência. Que tipo de servo o Senhor quer encontrar quando ele voltar? Aquele que sabe qual é o caráter que o seu Senhor espera dele. Primeiro, fidelidade. Segundo, prudência. Sensatez. É interessante porque Jesus conta a parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram insensatas, percebe? Quem eram as prudentes? As precavidas. Quem eram as prudentes? As preparadas. Quem eram as prudentes? As que calculavam o custo, que sabia quanto de azeite iria precisar para aguardar o seu Senhor. A imprudente só pensa no momento. O insensato só pensa no prazer imediato. O insensato só pensa na circunstância presente. O insensato não pensa a curto, médio e longo prazo. Mas o prudente, ele está o tempo todo analisando. Quando aquelas meninas disseram para as outras: nós não podemos vender para vocês o azeite, elas não estavam sendo egoístas. Elas estavam sendo prudentes. Elas estavam dizendo: eu não posso compartilhar aquilo que é do meu sustento, que é da minha capacidade de esperar o Senhor. Quando você lê o livro de Provérbios, eu já falei isso aqui, todo o livro de Provérbios pode ser dividido em 2 pilares. Todos os temas de Provérbios podem ser divididos em 2 temas: prudência e imprudência, sensatez e insensato, sábio e tolo, justo e injusto, piedoso e ímpio. É só isso. Todo o livro de Provérbios foi escrito para ensinar as pessoas a serem prudentes. O prudente é o justo, o prudente é o sensato, o prudente é o sábio, o prudente é o piedoso. Mas o imprudente é o tolo, o imprudente é o insensato, o imprudente é o ímpio, o imprudente é o injusto. O que o Senhor espera dos seus servos? Sejam prudentes, aplica a sabedoria ao seu dia a dia, calcula seus passos, pense bem aonde vocês estão indo, com quem estão conversando. Não é isso que está lá no Salmo 1? O Cássio postou esses dias agora no story do Instagram. Não é isso que está lá? O imprudente é aquela pessoa que imita pessoas erradas, segue pessoas erradas, se assenta com pessoas erradas, mas o prudente escolhe quem ele vai imitar, quem ele vai seguir e com quem ele quer fazer a sua rodinha de amizade, de convivência. Nós vivemos uma geração de imprudentes. Cuidado, suas amizades estão destruindo você. Seus relacionamentos estão tirando você do centro, do foco. Muitas das vezes nós não percebemos isso. Eu descobri uma coisa: a infidelidade é pedagógica. Ela contagia. Você começa a conviver com pessoas infiéis, à esposa, ao marido. Começa a fazer deles seus melhores amigos. Contagia. Influencia. Começa a conviver com pessoas que são infiéis ao Senhor.
na igreja, no ministério, elas contagiam. Elas te seduzem. O Senhor diz que essas pessoas aqui, os seus servos são fiéis, os seus servos são prudentes. Mas há uma terceira característica do caráter deles. A terceira característica é que eles eram responsáveis. O caráter é medido pela fidelidade, prudência e responsabilidade. O que é o vagabundo? Alguém pode definir para mim o vagabundo? É aquela pessoa que não tem responsabilidade. Não é isso? Você é um vagabundo, você não trabalha. Você não tem um filho para cuidar, uma família para cuidar. Vive do jeito que você quer, não é isso? A gente chama o vagabundo, o malandro. Aqui diz que essa pessoa, o servo, fiel e sensato, aqui o Senhor encarrega de sua casa para lhe dar alimento no tempo devido. O que significa isso? Ele tinha responsabilidade. Ele acordava cedo porque tinha que cuidar da casa. Não é assim? Não é isso? Você acorda cedo, tem que cuidar da casa. Você sai para trabalhar porque você tem uma família para você sustentar. Não é assim? Quando você era solteiro, você não estava nem aí. Quando você era menino, você não estava nem aí. Mas daí você casou. Você acorda de manhã e fala, eu vou dormir hoje até meio-dia. Fala, não posso. E pagar as contas. Não é assim? Não é isso? Ah, esse final de semana eu vou pescar, não quer saber de nada. Você não faz mais isso, faz? Você que é casado? Porque você tem responsabilidade, você sabe que tem um filho, você sabe que tem uma esposa. Ah, sexta-feira, sextou. Eu vou sair com a galera aí e vou voltar domingo. Você faz isso? Sabendo que tem uma esposa em casa? Que tem filhos? O servo, ele tem responsabilidade. Responsabilidade é característica de pessoas adultas e maduras. O Senhor disse, cuida da minha casa, tem horário para comer, as pessoas têm horário para levantar, as pessoas têm deveres para ser feito, e eu sou responsável por essa casa. Eu tenho que delegar funções, eu tenho que falar com a cozinheira, preparar a comida, eu tenho que falar com as pessoas, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Ele tem responsabilidade. O que o Senhor está dizendo, amados irmãos, é que o servo dele, além de ser fiel e prudente, ele é responsável pelas coisas do Senhor. E aqui diz que ele é responsável pela casa do Senhor. Quantas pessoas estão dizendo aí, eu sou servo de Deus, eu sirvo a Jesus. Eu pergunto, qual tem sido o seu cuidado com as coisas de Deus? Qual tem sido o seu cuidado com a casa de Deus? Qual tem sido o seu cuidado com o ministério de Deus? Eu sirvo a Deus, mas não estou nem aí para a igreja, não estou nem aí para a casa do Senhor, não estou nem aí para as pessoas, não me importa se fulano está doente, se fulano está passando necessidade, eu não estou preocupado com nada disso. Se você pensa assim, você pode ser qualquer coisa, menos servo de Deus. Porque o servo, ele tem responsabilidade na casa do Senhor. A casa do Senhor é a igreja. A casa do Senhor é o reino de Deus. As pessoas dessa casa estão sob o nosso cuidado. Mas você não está nem aí. Você não se preocupa, queridos irmãos. É interessante porque esse servo que é cuidadoso, no verso 45, que cuida da casa do Senhor, no verso 47, quando o Senhor voltar e ele tiver cumprido a responsabilidade, olha o que diz o 47. Garanto-lhes que ele encarregará de todos os seus bens e vai te promover. Aqueles que trabalham no reino, aqueles que trabalham na casa do Senhor, aqueles que estão ajudando a obra de Deus crescer, serão promovidos. Mas e aqueles que estão o tempo todo na sua zona de conforto? Ah, eu já sirvo a Deus de que jeito? Levantando a mão no culto. Eu sirvo a Deus de que jeito? Indo na igreja no domingo se não tiver aniversário. Indo na igreja domingo se não tiver um futebol. Indo na igreja domingo se não tiver outra coisa. Eu sirvo a Deus. Não, meu irmão, você não serve a Deus. A palavra serviço diz respeito a obras. E não apenas fé. Pressupõe fé, mas pressupõe obras.
Por isso que Tiago falou assim: mostra-me sua fé sem as obras, que eu vou te mostrar a minha com obras. É interessante, irmãos, que nós perdemos a visão do que é servir a Deus. Eu sirvo a Deus, mas não falo de Jesus para ninguém. Eu sirvo a Deus, mas não oro pelas pessoas que precisam. Eu sirvo a Deus, mas não me preocupo com aquele irmão que está doente, que está faltando do culto, que está com problema. Eu sirvo a Deus. O Senhor vai dizer: você serve a mim de que jeito? Fazendo teatro? Coreografia? Você me serve fazendo coreografia? Você acha que Deus está olhando do céu para ver quem faz coreografia para Ele? É isso? É isso que Deus está procurando no meio do seu povo? Servir a Deus é exercer seus dons. Servir a Deus é cuidar do povo de Deus, é cuidar da casa do Senhor. Mas eu vou para o meu terceiro ponto. Que tipo de servo Jesus quer encontrar quando ele voltar? Aquele que sabe que precisa continuar fazendo o que o seu Senhor ordenou. Qual que é o segundo ponto? Aquele que sabe qual é o caráter que o seu Senhor espera dele. Fidelidade, prudência e responsabilidade. Terceiro ponto. Aquele que sabe que precisa continuar fazendo o que o seu Senhor ordenou. Olha que interessante, queridos irmãos. Verso 45. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega de sua casa para lhe dar o alimento no tempo devido? Agora, olha o que diz o 48. Mas suponham que esse servo... Sabe o que esse texto está falando? É que não existe aqui na história dois servos. Está falando de um único servo com dois comportamentos. Nós temos a impressão de que ele está falando do versículo 45 ao 47 de um servo, o fiel. Do 48 ao 51 ele está falando de outro servo, o infiel não. Ele está falando de um mesmo servo. Imagina que você recebeu uma responsabilidade. Cuida da casa do Senhor, cuida dos meus bens, cuida do meu reino. Mas em dado momento, você fala assim: está demorando mais, ele não vai voltar. E aí, dentro de você, muda o disco. Você sai do modus fiel para o modo infiel. Ele está falando aqui daquele que começa bem, mas termina mal. Ele está falando daqueles que inicia com fidelidade, com prudência, com responsabilidade, mas que devido à demora do seu Senhor, atrapalha. É mais ou menos como você é um mestre de obra, né? João Bernardes. Você é um mestre de obra, no seu caso, você é um engenheiro, né? Então, te rebaixando aí. Mas, e aí você tem uma obra sob a sua responsabilidade, tá certo? E aí você tá lá, tá todo mundo, né, cada um na sua função e tal. Você vira as costas, senta e vai bater papo. Aí alguém diz: o João Bernardes está chegando. Todo mundo volta a trabalhar. Mas se você demora, se você sai de manhã e nunca volta de dia, você não volta naquele dia, volta no outro, muitos vão parar o serviço mais cedo e vai embora. Ele está demorando, ele não vai vir não. É assim que muitas das vezes nós pensamos com Deus. Deus já falou que vai voltar e não voltou até hoje. Ele falou que ia vir prestar conta e não veio até agora. Então vamos viver a nossa vida que a gente quer. E aí aquele servo que foi prudente, que foi fiel e responsável, decide agir de maneira contrária. Ele começa a bater nos conservos, agredir eles. Ele começa a pegar o dinheiro e gastar com bebidas, com orgias. Está aí no texto, irmãos. 48. Mas suponham, quem sabe? Ele está fazendo uma suposição. Esse servo fiel, prudente, responsável, suponham, verso 48, que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando.
E então começa a bater em seus conservos e comer e beber com os beberrões. Ele muda o disco. Ele abandona o posto. Queridos irmãos, quando você olha para a história do rei Saul, 1 Samuel 19, lá diz que Saul, quando ele foi escolhido pelo Senhor, ele profetizava junto com os profetas. Imagina, ele começou bem. Ele começou, os profetas profetizando, ele entrou no meio deles e começou a falar em profecia, a entregar profecia, a receber. Ele estava ali naquela mesma vibe. Mas de que maneira Saul termina? Saul termina diante de um Deus que diz: eu não vou falar mais com você, nem por Urim, nem por Tumim, nem por sonho, nem por profeta. E ele vai procurar uma pitonisa, uma médium espírita, para consultar. E ele termina de que maneira a vida dele? Suicidando. Começou bem. Quantos reis de Israel começaram bem e terminaram mal? Josafá foi um bom rei de Israel. Sou apaixonado pela história de Josafá. Mas houve um momento que Josafá fez aliança com Acabe. Ali ele se corrompeu, Deus não gostou daquilo. Deus usou o profeta para dizer: você não devia ter feito isso. Morreu no Senhor, Josafá, mas ele teve um deslize. Quantos de nós começamos a nossa caminhada bem, começamos orando, buscando a Deus? Quantos crentes começaram dedicados? Quantos cristãos aqui, irmãos, que no início evangelizava, pregava a palavra e hoje não faz mais nada? Quantos eram dedicados ao ministério? Quantos tinham ministério e hoje não tem nada? Estão satisfeitos. Acha que Deus vai premiar a zona de conforto. Acha que Deus vai premiar o desleixo. Acha que Deus vai premiar o relaxamento. Eu vou dedicar minha vida. Eu vou dedicar o meu trabalho, aos meus sonhos, aos meus ideais. É isso que Deus está falando com você. É isso que o Espírito Santo está dizendo para você, querido. É isso que Deus está falando na sua alma. Ou Deus está dizendo para você: volta. Pega suas armas que estão guardadas, suas ferramentas aposentadas, traga elas de volta. Eu quero vocês no meu reino de novo. Chegou a hora de você pegar suas ferramentas que estão encostadas, guardadas, seus dons aposentados, seus talentos aposentados. Chegou a hora de parar de vir para a igreja uma vez ou outra, quando der para vir. Muitas das vezes, irmãos, nós falamos assim: eu não estou sendo fiel a Deus porque tem muitos infiéis lá dentro. Eu não estou sendo fiel a Deus porque eu não faço a coisa para homem, eu faço para Deus. Você acha que Deus vai olhar para as suas desculpas e vai dizer assim: não, você está certo. Eu não faço mais nada porque eu nunca fui valorizado. Eu não faço mais nada porque nunca citaram meu nome. Eu não faço mais nada porque tem gente melhor do que eu lá na igreja. É isso? Há quanto tempo você está na comunidade CBB e não faz nada? É isso que Deus tem para você? Está aí o tempo todo orando para Deus abençoar seu casamento, né? Vai ao culto para pedir a Deus para abençoar seus filhos. Vem à igreja para pedir a Deus para abençoar sua casa. Egoísta. É isso que você é. Você vive para mamon. O seu dinheiro, você vive para você mesmo. O reino de Deus está aí precisando de você. É hora de você acabar com esse orgulho. Esse preciosismo. Buscando perfeição no corpo de Cristo, na igreja. Não existe. Essa igreja tem problemas. Todas as outras têm problemas. A sua fidelidade é ao Senhor. E é por causa dele que eu permaneço fiel. É por causa dele que eu permaneço no mesmo caminho. A minha pergunta é: quando é que o seu serviço não vale nada? Quando é que o seu serviço não serve para nada? Anota aí.
quando você faz as coisas só para ser visto. Seu serviço não vale nada quando você só faz as coisas para ser visto. Eu estou fazendo porque eu preciso ter uma performance espiritual melhor, e aí as pessoas vão ver o quanto eu toco bem, o quanto eu canto bem, o quanto eu prego bem. Eu estou em busca de reconhecimento, eu estou em busca de prestígio, eu estou em busca de um nome entre as pessoas. Esse serviço vale nada, presta para nada. Segundo lugar, quando é que o seu serviço não serve para nada? Quando ele é feito como moeda de troca. Se eu fizer isso, Deus vai abençoar meu casamento. Se eu fizer isso, Deus vai proteger meus filhos. Se eu dedicar na igreja, se eu tocar, se eu cuidar das coisas do Senhor, Deus vai botar uma blindagem na minha casa, uma cerca, o capeta não vai chegar, as lutas não vai vir, porque você faz para ter algo em troca, e quando isso não acontece, você perde a fé. E quando isso não acontece, você desvia do evangelho. Sabe por quê? Porque a sua fé nasceu de uma teologia equivocada. Nós não temos que fazer nada para Deus como moeda de troca. Nós temos que servir a Deus por gratidão. Sabe quando é que seu serviço não vale para nada? Quando ele é feito por pressão. Eu tenho que fazer porque o pastor está enchendo minha paciência. Eu tenho que fazer porque o pastor está cobrando demais. Eu tenho que fazer porque o pastor está falando que precisa de gente, precisa de gente, precisa de gente. E você então, baseado na pressão, você vai lá e faz. Não é a pressão o seu fator motivador. Esse serviço por pressão não serve para nada também não. Por obrigação. Quando é que seu serviço não serve para nada? Para se comparar com os outros. Quando você faz para se comparar, eu tenho que fazer, porque senão aquele irmão vai estar melhor que eu. Eu tenho que fazer para equiparar aquela irmã. Eu tenho que fazer para equiparar aquele irmão. Eu tenho que fazer para equiparar o obreiro. Eu tenho que fazer para Não. Se você age para aparecer, para comparar com as pessoas, seu serviço não vale nada. Último lugar, quando é que seu serviço não serve para nada? Quando você faz isso para controlar os outros. Eu quero ter ministério para ter gente debaixo do meu controle. Eu quero ter ministério para ter gente para eu mandar. Para ter gente para eu dizer, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Porque muitas das vezes você quer controlar todo mundo, você só não quer ser controlado. Você quer mandar em todo mundo, mas não quer ser mandado. Quando alguém começa a mexer na sua zona de conforto, aí você já começa a mostrar suas unhas, mostrar suas garras. É assim. Muitos líderes, quando estão à frente, se postam como super-homens. Mas quando o seu líder começa a cobrar, começa a confrontar, aí aquilo ali já não presta mais para você. Aí você já começa a ficar com as garras armadas, na defensiva. Você só faz as coisas para si mesmo. O reino de Deus, irmão, a gente tem que fazer para Deus. Porque sempre vai ter gentes imperfeitas na liderança de qualquer ministério, na liderança de qualquer igreja. A gente sempre vai falhar, né? Quando você estuda a história dos homens de Deus na Bíblia, quem não errou? Me cita aí um que não errou na Bíblia, tirando Jesus, irmãos. Eu tenho minhas dúvidas se Paulo errou, mas quando você pega Abraão, errou. Isaac, errou. Jacó errou. Moisés, errou. Os reis, errou. O rei, segundo o coração de Deus, errou mais que todo mundo faz. Errou. Os apóstolos erraram. Muitos acreditam que a briga entre Paulo e Barnabé foi um erro do Paulo. Paulo errou ali. Se eu estivesse no lugar do Paulo, eu seria mais Paulo que Barnabé, mas dizer qual está certo e qual está errado, eu não posso dizer porque a própria Bíblia não fala. O fato é que Paulo reconhece a importância de João Marcos nas suas cartas. Queridos irmãos, faça para Deus. Quanto tempo você está aí na igreja, irmão?
Isso não mexe com você? A gente não quer participar de um pequeno grupo. A gente não quer participar de um ministério. Qualquer coisinha. Eu não quero ser cobrado. Eu não quero que ninguém pegue no meu pé. Enquanto isso, a obra de Deus está aí, precisando ser cuidada. E você batendo no peito dizendo, sou servo. Interessante, porque Jesus fala que o servo inútil não é aquele que não faz nada. Qual que é a definição do servo inútil para Jesus? O servo inútil para Jesus não é aquele que não faz nada. Servo inútil para Jesus é aquele que só faz o que lhe pede. Mas se o servo inútil é aquele que só faz o que lhe pede, então eu estou abaixo do inútil, não é isso? O que é servo inútil? Faz o que lhe pede. E quem não faz nem o que lhe pede é o quê? Qual que é o adjetivo? Alguém sabe me explicar? Qual que é o adjetivo para quem não faz nem o que lhe pede? Amados irmãos, a gente está brincando de Jesus. Está brincando de evangelho. Mas eu vou encerrar aqui, deixa eu ver as horas. Hoje tem ceia, né? Me lembra que tem ceia, meu irmão. Já teve vezes de eu esquecer da ceia. Mas eu vou encerrar com o meu último ponto. Que tipo de servo Jesus quer encontrar quando ele voltar? Aquele que sabe que o seu Senhor vai acertar as contas com ele quando ele voltar. Que tipo de servo Jesus quer encontrar quando ele voltar? Aquele que sabe que o seu Senhor vai acertar as contas com ele quando ele voltar. Olha aí o verso 49. E então, verso 50, o Senhor daquele servo virá num dia que ele não espera, uma hora que ele não sabe, ele o punirá severamente. E lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dente. Deus vai selar a conduta dos seus servos quando ele voltar. Paulinho vai dizer em Gálatas capítulo 6, verso 7, aquilo que o homem semear, ele vai colher. John Stott, comentando esse texto de capítulo 6 de Gálatas, ele diz que Paulo usa a lei da semeadura em 3 contextos. Primeiro, o contexto do ministério, né? Segundo ele, no contexto do ministério, é o verso 6, quando você tem que semear na vida dos seus líderes, né? Aqueles que estão pregando a palavra, que estão ensinando o evangelho para você, semeia na vida deles, abençoa eles, né? Seja abençoador deles. Segundo, ele vai dizer, ele aplica a lei à questão moral, versos 7 e 8. Aquilo que o homem semear vai colher, ou seja, se você está vivendo na carne, vai colher da carne. Se você está semeando no espírito, vai colher do espírito. Ele está falando de consequências morais. E no verso 9 e 10, ele fala do semear no contexto social, ou seja, fazer o bem ao próximo. Mas o verso 7 a 8, que é o tema nosso aqui, ele está dizendo o seguinte: de Deus não se zomba. Você que está vivendo uma vida errada, imoral, está dentro da igreja, cantando, fazendo coreografia para Jesus ver, ô Jesus, eu estou aqui, ó, levantando a mão. Jesus, eu estou aqui, ó, gritando. E Jesus vai dizer, e aí? E aí? E o Kiko? O que isso tem a ver comigo? De que adianta você ficar dizendo, Senhor, 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 você não me obedece? Não faz o que eu te mando, Mateus 7. Ele vai selar, queridos irmãos. A pergunta que fica para nós, e essa é a pergunta que nós temos que fazer, né? E qual é o servo que você é? O servo inútil? Ou o servo que faz a vontade do Senhor? A vinda de Cristo vai premiar os servos prudentes. Quem são os servos prudentes? Quem são os servos prudentes? São aqueles que são fiéis, fidelidade ao seu Senhor, são os prudentes, estão preparados e são os responsáveis.
Qual é o servo que o Senhor vai premiar? Anota aí, qual é o servo que o Senhor vai premiar? Os fiéis, os prudentes e os responsáveis. A pergunta é, você é fiel, prudente e responsável? Irmão? Fiel, Senhor, o Senhor pediu para mim andar no caminho, se eu estou andando, fazer o que o Senhor está querendo fazer, eu estou aqui. Continua, Senhor. A luta veio, os problemas veio, a pandemia veio, as dificuldades veio, mas eu estou firme. Senhor, o Senhor pediu para mim ser sensato, prudente, não exagerar com os meus funcionários, não punir o povo, dar a comida na hora certa, no tempo certo, alimentar as pessoas, cuidar delas. Estou aqui. O Senhor pediu para cuidar das coisas do Senhor, estou aqui. São esses que o Senhor vai premiar. São esses. Agora, quais são os servos que o Senhor vai punir? São aqueles que abandonaram o posto. Pararam de ser fiéis, pararam de ser prudentes, pararam de ser responsáveis. São esses que o Senhor vai punir, irmãos. São aqueles que começaram a viver com o seguinte lema: Deus no céu e minha consciência na terra. Sabe o que significa viver com a consciência Deus no céu e a consciência na terra? Significa que não existe nenhum elemento externo que me guie, que me dirija. Eu não confio em nada fora da minha consciência de Deus no céu. Não existe entre Deus e a sua consciência uma Bíblia sagrada. Esses que dizem, eu sigo a minha consciência em Deus, estão dizendo, não existe Bíblia sagrada. Aqueles que dizem, não, eu sou guiado pelas sagradas escrituras. E esses Deus vai punir, irmãos. Esses que estão seguindo só a sua consciência. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Há duas coisas que eu aprendi na pandemia. Duas coisas. Todos nós acreditávamos que a pandemia seria uma bênção para a igreja, não acreditávamos? Nossa, depois da pandemia as igrejas vão estar lotadas. O povo clamando ao Senhor, o povo buscando a Deus. Nossa, depois da pandemia o ser humano seria outro. Seria um ser humano evoluído. Aconteceu isso, gente? Ontem mesmo alguém falou comigo de pessoas que nunca mais voltou na igreja dele depois da pandemia. Não, e não é que foi para outra igreja, não foi para a igreja nenhuma, desviado. Então eu aprendi duas coisas que a pandemia, anota aí. Se servir para você, pode anotar. Se não servir, não anota. Primeira coisa que eu aprendi na pandemia, a pandemia foi um laboratório para a grande tribulação. Primeira lição que eu aprendi na pandemia. Ela foi um laboratório para a grande tribulação. Por quê? Porque a pandemia é só, vamos dizer assim, uma sombra do que vai ser a grande tribulação. O que aconteceu na pandemia? Você pegava a sua rua, na sua rua tinha várias pessoas que morreram. Ó, fulano de tal da esquina lá morreu. Ó, o fulano de tal lá quase morreu. Ficou ruim no hospital. Não foi assim? Ó, que cara é milionário, morreu. Covid. Covid matou o milionário. Ó, aquela pessoa é pobre, mora na favela, morreu. Covid matou ela. Ó, aquele cara lá é reitor da universidade, morreu. Covid. Ou aquele ali é analfabeto, morreu. Covid. Aquele lá é chinês, morreu. Covid. Aquele é do Afeganistão, morreu. Covid. Quantas empresas fecharam na pandemia? Quantas empresas fecharam, irmãos, e nunca mais abriram? Quantos restaurantes famosos em BH fecharam as portas? Quantas pessoas começaram a trabalhar de aplicativo depois da pandemia porque não tinha mais emprego? Foi um caos total, um caos econômico, um caos na saúde, desespero, perdas. Quantas pessoas a gente viu morrer, amigos nossos, colegas nossos, pastores, padres, médicos, enfermeiros. Irmãos, alguém aqui já viu coisa pior do que a pandemia na sua vida? Eu não vi. Para mim isso é só uma
laboratório do que vai ser a grande tribulação. Porque eu creio que a igreja passa pela grande tribulação. Você imagina? Guerras, terremotos, pestes, fome, todo tipo de coisa acontecendo. Primeira lição que eu aprendi sobre a pandemia é que ela foi um grande laboratório sobre o que vai ser a grande tribulação. Agora, qual é a sua segunda lição que você aprendeu na pandemia, pastor? Em geral, nós não estamos preparados para a grande tribulação. Se muitos perderam a fé com a pandemia, imagina na pressão, na fome de guerras, terremotos. Estamos vendo aí uma crise econômica. Estamos à mercê de líderes megalomaníacos que estão agindo de maneira arbitrária no Brasil. Nós temos isso acontecendo, não vou negar. Os erros do Alexandre de Moraes, é óbvio. Também não passo pano para o Bolsonaro. Os erros do Bolsonaro, é óbvio. Os erros do Lula, é óbvio. Os erros do Xi Jinping na China, é óbvio. Do Putin na Rússia, do Trump nos Estados Unidos, é óbvio. Do doidinho aqui da Argentina, esqueci o nome dele. Milei. Doidinho, né? Olha pra cara, deixa eu ver assim. Nós estamos cheios de uns líderes doidinhos. O Ionho, né? Lá da Coreia do Norte. Quando nós olhamos para essa realidade, o que nós vimos? Você acha que a gente vai continuar crendo diante da grande tribulação? Queridos irmãos, que esse texto está querendo dizer para nós é que o Senhor vai punir os infiéis. E eu pergunto, você está entre os infiéis? O texto diz aqui que o Senhor reservou um lugar para eles. Qual o lugar que o Senhor reservou para eles? Entre os hipócritas. Olha aí. Eles punirá severamente e lhes dará um lugar com os hipócritas. É interessante. Capítulo 23 de Mateus, 23, 24 e 25, são os capítulos que encerram a escatologia de Cristo. O capítulo 23, Mateus cita a hipocrisia, Jesus fala da hipocrisia dos fariseus 8 vezes. Só no capítulo 23, a palavra hipocrisia aparece 8 vezes. Quando ele fala, darei um lugar entre os hipócritas, vocês vão ser pastoreados para os fariseus lá no inferno. Porque o que é a hipocrisia? É aquele que na frente é um, por trás é o outro. O hipócrita é o ator. É aquele que está representando algo que ele não é. Representa para a família, para a igreja, para a sociedade, algo que ele não é. O Senhor está dizendo, sabe aonde que você vai? Você vai morar com seus comparsas. Quem são seus comparsas? Os hipócritas. E ele fala de choro e ranger de dente. Só Jesus usa essa expressão, irmãos. Jesus vai usar ela várias vezes, 6 vezes aparece a expressão choro e ranger de dente nos evangelhos. É uma descrição do desespero, choro, desequilíbrio emocional, angústia, ranger de dente, dores, sofrimento. O Senhor está dizendo que vai punir os servos que não são fiéis, que não são prudentes e que não são responsáveis. A minha pergunta para encerrar é: você quer continuar do jeito que você está? Você quer continuar a sua vida assim? O seu cristianismo está bom? A sua vida cristã está boa? Você está satisfeito com a sua fé? Você está satisfeito com o seu cristianismo? E eu não estou com o meu, não. Confesso que não. Vamos colocar de pé, igreja.
Quer chamar os diáconos à frente?